Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem para uma das redes de comunicação mais incríveis que existem, o nosso próprio sistema nervoso. É uma rede super complexa, fascinante mesmo, que controla absolutamente tudo o que acontece no nosso corpo. Vamos entender como essa fiação biológica funciona na prática. Já parou para pensar como é que o nosso corpo consegue reagir a um perigo, tomar uma decisão ou até sentir um simples toque, tudo assim numa fração de segundo? Essa capacidade quase instantânea não é mágica, não. É o resultado de um sistema de fiação interna que é, assim, absurdamente eficiente. E quando eu digo eficiente, eu quero dizer rápido. Muito rápido. O impulso nervoso pode viajar pelo corpo a velocidade de até 432 quilômetros por hora. Isso é mais rápido que um carro de Fórmula 1, gente. Essa velocidade impressionante é a chave para a nossa sobrevivência e para a nossa interação com o mundo. Mas quem são os responsáveis por essa proeza toda? Ok, para a gente entender essa supervia de informação, a gente precisa conhecer as células que formam ela. Basicamente, o tecido nervoso tem dois tipos principais de células: os neurônios, que são os mensageiros, e as células da glia, que são, digamos, a equipe de apoio indispensável. Bom, o neurônio é a grande estrela do show. Cada um dos nossos bilhões de neurônios é uma célula super especializada, sabe? Projetada com um único propósito: gerar e passar para frente sinais elétricos. Eles são a base de tudo: pensamentos, memórias, ações, tudo passa por eles. E a estrutura de um neurônio é a chave para a função dele. A informação sempre flui numa única direção. É assim: os dendritos funcionam como antenas, captando os sinais. O corpo celular processa tudo que chega. E aí, se o sinal for forte o bastante, o axônio dispara um impulso elétrico para a próxima célula. É um caminho de mão única. Só que os neurônios não trabalham sozinhos de jeito nenhum. Eles têm uma super ajuda das células da glia. Por muito tempo, o pessoal achava que elas eram só uma cola que mantinha tudo junto, mas hoje a gente sabe que elas são fundamentais. Elas são mais numerosas que os neurônios e cuidam de tudo: sustentação, nutrição, proteção. Então, resumindo a ópera, se os neurônios são os atores principais, que estão lá no palco, as células da glia são toda a equipe de produção nos bastidores. Elas garantem que o cenário esteja perfeito para que a mensagem seja transmitida sem falhas. É uma parceria essencial. Para ver essa rede funcionando na prática, nada melhor do que seguir o caminho de uma das respostas mais rápidas e automáticas que existem: o reflexo. Vamos ver como essa superveia da informação age numa situação de emergência. Pensa naquela situação clássica: alguém encosta a mão numa panela quente. A reação é, pá, instantânea. A mão voa para longe antes mesmo da pessoa processar a sensação de dor. Como é que isso é possível? A resposta para esse mistério está num atalho neural chamado arco reflexo. O processo é incrivelmente direto. Olha só, o sinal de perigo viaja da pele por um caminho chamado via aferente, direto para a medula espinhal. Chegando lá, em vez de subir para o cérebro e perder tempo, ele já se conecta direto com o neurônio motor. E esse neurônio, pela via eferente, manda uma ordem imediata para o músculo: contrai e tira a mão daí. Simples, rápido e super eficaz. O cérebro só fica sabendo do que aconteceu depois que a ação já foi tomada. O arco reflexo é um mecanismo de proteção fundamental. É uma resposta automática, involuntária, que a evolução projetou para manter a gente seguro, agindo mais rápido que a nossa própria consciência. Agora que a gente viu um circuito desses em ação, vamos dar um passo para trás e entender como a rede toda se organiza. O sistema nervoso se divide em duas partes principais: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Vamos lá! O Sistema Nervoso Central, ou SNC, é o nosso centro de comando, o chefão. Ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, e é ali que as informações são processadas e as decisões são tomadas. Já o Sistema Nervoso Periférico, o SNP, ele é toda a fiação. São os nervos e gânglios que estão fora do SNC e eles funcionam como uma rede de cabos que ligam o centro de comando a todo o resto do corpo. Uma analogia que ajuda a entender é pensar num computador. O SNC seria a CPU, o processador central, que faz todo o trabalho pesado de análise. O SNP, por sua vez, seria toda a fiação, sabe? Os cabos USB, de rede, de energia. Tudo que leva e traz informação dos periféricos, como o teclado, o mouse e a tela. E dentro dessa rede toda tem uma divisão que é simplesmente fascinante, que opera quase sem nenhum controle consciente nosso. É o sistema nervoso autônomo, o nosso piloto automático, que gerencia as funções vitais do corpo.
Esse sistema tem dois modos principais que trabalham meio que em oposição. O sistema simpático é o nosso pedal do acelerador. Ele entra em cena em situações de estresse, preparando o corpo para aquela famosa resposta de luta ou fuga. Já o sistema parasimpático é o freio. Ele promove o descanso e a digestão, ajudando a conservar energia e manter o corpo em equilíbrio. E os efeitos são bem concretos e opostos. Numa situação de perigo, por exemplo, o sistema simpático acelera o coração, abre as vias aéreas para entrar mais oxigênio e dilata as pupilas para a gente enxergar melhor. Aí, no momento de relaxamento, o parasimpático faz exatamente o contrário para acalmar o corpo. Pois é, esse balanço constante entre acelerar e frear é o que mantém a nossa homeostase, o delicado equilíbrio interno do corpo. É um sistema de gerenciamento incrível que trabalha 24 horas por dia nos bastidores, garantindo que tudo funcione direitinho sem a gente nem precisar pensar nisso. Essa rede elétrica toda é uma verdadeira obra-prima da engenharia biológica. Mas, como todo sistema complexo, essa perfeição toda também revela uma certa fragilidade. A manutenção dessa supervia de informação é absolutamente crucial. Lembra daquela velocidade impressionante que a gente viu no começo? Ela só é possível por causa de uma coisa chamada bainha de mielina. Ela é uma camada de gordura que envolve os axônios e funciona como um isolante elétrico. Isso permite que o impulso salte de um ponto para o outro, o que aumenta drasticamente a velocidade da comunicação. E a importância da mielina fica muito clara, e de um jeito bem triste, em doenças como a esclerose múltipla. Nessa condição, o próprio sistema imunológico da pessoa ataca e destrói a bainha de mielina. Isso causa uma interrupção, quase um curto-circuito na comunicação entre os neurônios. Esse gráfico mostra bem o impacto disso. Um axônio saudável com mielina conduz os sinais em alta velocidade. Agora, quando a mielina se perde, essa velocidade cai drasticamente. Pode até bloquear completamente a transmissão do sinal, o que acaba levando a todos aqueles sintomas neurológicos da doença. Então, para a gente amarrar tudo o que vimos, o sistema nervoso é a nossa rede de comunicação ultra rápida que funciona graças à parceria entre neurônios e células da glia. Vimos que os reflexos são atalhos para a nossa proteção, que o sistema se organiza numa central de comando e numa rede periférica, e que um piloto automático cuida das nossas funções vitais. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Pensa bem, toda a nossa percepção de mundo, nossas memórias, nossas emoções, a nossa própria consciência, tudo isso surge da atividade elétrica e química dessa rede de bilhões de neurônios. Então, a pergunta que fica é: o que essa arquitetura biológica tão complexa e ao mesmo tempo tão frágil realmente diz sobre a essência de quem nós somos?